gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. A receita de hoje é um bolo Red Velvet, ou veludo vermelho, com recheio e cobertura de chantininho e ele ainda leva chocolate branco no recheio. Mas esse é também um vídeo comemorativo, pois alcançamos os 20 mil inscritos aqui no canal. Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram e nos ajudaram a alcançar essa meta. Gostaria também de lembrar que eu continuo contando com a ajuda de vocês. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão ajudar muito o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Vamos iniciar a nossa receita lavando bem 2 beterrabas grandes. Após lavar as beterrabas, retire a parte de cima e a parte de baixo. Corte-as ao meio e em seguida corte-as em cubos, conforme eu estou fazendo aqui. Após cortar as beterrabas em cubos, coloque-as no copo do liquidificador. Após colocar a beterraba no copo do liquidificador, vamos triturá-la até ela começar a formar um purê. No meio do processo, você deverá desligar o liquidificador, abrir a tampa e adicionar 60 ml de água. Dê sacudidinhas com o liquidificador, conforme eu estou fazendo aqui, para ajudar no processo. E caso você tenha um processador, você pode utilizá-lo sem problema nenhum, ok? Quando a beterraba tiver virado um purê da forma como você está vendo aqui, transfira ela para uma peneira e agora vamos extrair totalmente o sumo dela. Nós iremos utilizar para essa receita, gente, apenas o caldo, ok? E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já deixou o seu like, o seu comentário? Já compartilhou esse vídeo com todos que você conhece e seguiu a nossa página lá no Instagram? Não? Então não perca mais tempo e já nos dê essa força. Conforme você for extraindo o sumo da beterraba, o que sobrar da polpa dela, transfira para um recipiente e leve à geladeira, pois iremos utilizar mais para frente em outra receita. Coe todo o suco da beterraba, transfira para um medidor e veja quanto deu. Em seguida, reserve. Agora que já temos o nosso suco de beterraba, vamos dar andamento à nossa massa. Para isso, passe pela peneira 2 xícaras de chá de açúcar. Galera, para essa receita eu vou utilizar a batedeira planetária, mas vocês podem utilizar a batedeira que vocês preferirem, ou até mesmo bater na mão. Quando vocês peneirarem o açúcar de vocês, se ficarem alguns torrões igual ficou no meu, desmanche-os com a colher, para dessa forma utilizarmos todo o açúcar, deixando apenas os grãos maiores. Após peneirar o açúcar, adicione 100 gramas de manteiga ou margarina. Bata até que se forme um creme. Quando a margarina e o açúcar estiverem totalmente misturados, adicione 4 gemas passadas pela peneira. Mas atenção, não raspe a colher na peneira, dê batidinhas conforme eu estou fazendo aqui, pois se você raspar não irá adiantar, passará o cheiro de ovo da mesma forma. Após adicionar as gemas peneiradas ao nosso creme de margarina e açúcar, volte a bater até que se torne um creme esbranquiçado.
Após misturar as gemas ao nosso creme de margarina e açúcar, adicione uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha. Siga batendo até a baunilha ser incorporada ao nosso creme. Em seguida, adicione um copo de iogurte natural. Aqui você já pode observar como a nossa massa está bonita, não é mesmo? Galera, as minhas 2 beterrabas me renderam uma xícara de chá de suco de beterraba. Agora vamos adicionar todo esse suco ao nosso creme, batendo constantemente. Após misturar o suco de beterraba aos demais ingredientes que estavam na batedeira, adicione 3 xícaras de chá de farinha de trigo, mas você não irá colocá-la toda de uma vez não, você irá dividir essa quantidade de farinha em 2 partes. Irá adicionar a primeira, baterá para misturá-la aos demais ingredientes e quando ela estiver totalmente misturada, você irá adicionar a outra parte que havíamos reservado. Após adicionar a segunda parte da farinha, bata bem até que ela seja totalmente absorvida pelo restante da massa. Quando a farinha tiver sido totalmente absorvida, adicione meia xícara de chá de chocolate 50% cacau. E volte a bater para que o cacau possa ser incorporado à massa. Aqui a nossa massa está parcialmente pronta e olha a textura dela como fica maravilhosa, gente. Agora vamos deixar a nossa massa quietinha aqui e vamos bater 4 claras até que elas atinjam o ponto de neve. Galera, lembrando apenas que o ponto certo das claras em neve é quando você vira o recipiente de cabeça para baixo e as claras não caem nem escorregam. Agora que as nossas claras já estão batidas em neve, vamos finalizar a nossa massa. Para isso, adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e misture bem a nossa massa. Gente, aqui nós temos um pulo do gato. Se vocês observarem, aqui a nossa massa está rosada, já aqui ela está bem vermelha. Isso é porque eu adicionei uma colher de café de corante alimentício em gel vermelho. E só para ficar claro, eu adicionei o corante logo após colocar o bicarbonato de sódio. E só depois de incorporar o corante à nossa massa é que eu adicionei as claras em neve, ok? Infelizmente, nós tivemos um problema e perdemos essa parte do vídeo,
mas eu fiz questão de contar para vocês para que vocês não se sentissem enganados, pois apenas a beterraba sozinha não vai atingir essa tonalidade. Bom, agora que as explicações já foram dadas, vamos voltar à parte das claras. Incorpore as claras delicadamente à nossa massa, para que ela fique uma massa bem aerada. Quando as claras tiverem sido totalmente incorporadas à nossa massa, adicione uma colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente também, para que a gente não perca toda a leveza da massa que conseguimos com as claras. Agora que o fermento foi incorporado à massa, vamos levar ela para assar. Se você tiver 3 assadeiras do mesmo tamanho, melhor. Caso você não tenha, não tem problema, pois como essa massa leva bicarbonato, ela pode ficar esperando que não vai ter problema nenhum. Gente, aqui vai uma super dica para vocês. Lembra que eu sempre falo para vocês, unte em farinha a assadeira? Então, eu descobri agora há pouco tempo que quando nós fazemos isso, nós seguramos a massa ao redor. Por isso que muitas vezes nós assamos um bolo e ele fica meio côncavo em cima. Fica assim, tipo um morrinho, entendeu? O papel manteiga não deixa isso acontecer. Então daqui pra frente vocês só vão me ver usar papel manteiga, porque eu fiquei apaixonada por isso, de verdade. Sem contar a facilidade para desenformar. Mas atenção, veja bem, existem 2 formas de você colocar o papel manteiga na forma. A primeira é essa que vocês estão vendo aqui, aonde você coloca o papel manteiga e se sobrar alguma coisa para as laterais não tem problema, certo? E a outra forma é quando você corta um círculo da largura da forma e coloca apenas no fundo da forma. Dessa forma também não tem problema. Só que mesmo a gente não untando, eu observei que a massa fica ainda, não tanto, mas ela fica um pouquinho côncava. Então o ideal é que você faça como eu fiz das 2 primeiras vezes. Galera, aqui vai uma outra dica. Vocês estão me vendo pesar as massas. Eu estou fazendo isso porque eu farei um bolo com 2 camadas de recheio. Então eu preciso de 3 massas da mesma altura. Mas para quem não tem a balança, não tem problema. Utilize um copo medidor ou uma xícara para medir, ou então coloque a massa toda no copo do liquidificador, veja quanto isso vai dar e divida por 3. Essa é outra forma bem fácil também. Galera, vamos dar seguimento agora ao papel manteiga. Para colocá-lo somente no fundo da forma, utilize a própria forma para desenhar um círculo no papel manteiga, ou um outro recipiente que tenha exatamente o mesmo tamanho do fundo da forma. Após fazer esse desenho, você irá recortar os excessos de papel ao redor e dobrar a folha ao meio, fazendo com que as linhas se encontrem. Elas precisam ficar exatas, ok? Depois disso, dobre novamente o papel ao meio e fazendo novamente com que as linhas se encontrem. Você irá realizar um total de 3 dobras no papel. Em seguida, irá cortá-lo, conforme eu estou fazendo aqui. E aí você terá um círculo perfeito. Se você me perguntar qual eu prefiro o que fica com papel para as bordas também. Pois eu observei que esse formato aqui ainda faz com que a massa fique levemente côncava. E não era isso que eu queria. Mas nada demais não. Eu retirei com a faca e vida que segue. Cada uma das massas levou em média 30 a 32 minutos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Outra diferença no formato desse papel manteiga para os demais é que a massa agarra um pouco na lateral da forma, mas o que não é problema nenhum também. É só você passar a faca conforme eu acabei de fazer, em seguida retirar o papel manteiga e deixar a nossa massa esfriar. Olha como é que essa massa fica bem fofinha, gente. Aqui vocês podem observar, olha, ela fica muito boa mesmo, vocês não vão se arrepender de fazê-la. Agora vamos ao preparo do nosso chantininho, que será utilizado para o nosso recheio e também para a nossa cobertura. Para fazer o nosso chantininho, você vai precisar de 500 ml de chantilly pronto, aqueles que a gente compra e vem em caixinha. Eu aconselho que você coloque ele no congelador durante 1 hora antes de batê-lo. Vamos precisar também de 5 colheres de sopa bem cheias de leite em pó.
Bata o chantilly e o leite ninho em velocidade alta até ele ficar consistente. Quando ele chegar neste ponto, adicione meia caixinha de leite condensado. Bata na velocidade baixa para misturar o leite condensado e estará pronto o nosso chantininho. Agora que o nosso chantininho está pronto, vamos picar o chocolate que iremos usar no nosso recheio. Pique aproximadamente 200 gramas de chocolate branco. Pode ser o fracionado ou o chocolate nobre. Não faz diferença nenhuma. Independente de qual chocolate você escolher, escolha um chocolate de qualidade, pois isso trará ainda mais sabor para o nosso bolo. Com relação ao leite ninho, gente, vocês podem substituí-lo pelo leite em pó da sua preferência. E com relação a bater o chantilly, ele só pode ser batido na batedeira. Até hoje eu não fiz de outra forma. Com relação a qual batedeira utilizar, isso tanto faz. Pode ser a planetária, conforme eu utilizei, ou a batedeira normal, não tem problema nenhum. Bom, gente, bolo frio, chantininho pronto, chocolate picado, está na hora de montarmos o nosso bolo. Eu aqui estou utilizando uma placa de MDF, mas você pode utilizar o suporte para bolo que você desejar. Independente de qual você for utilizar, coloque um pouquinho do chantininho no meio, conforme eu fiz aqui, e acomode o bolo em cima. Gente, para a montagem do bolo eu estou utilizando uma coisa chamada acetato. Ele serve para que você consiga montar as camadas do seu bolo sem correr o risco dele desequilibrar e cair. Para utilizá-lo é muito fácil. Coloque a primeira camada do bolo, conforme eu fiz, e coloque o acetato ao redor para ver a quantidade que você precisará. Em seguida, retire, corte e agora sim, vamos colar essa parte com fita durex. Como eu estou utilizando uma fita durex larga, eu só utilizei 3 pedaços de fita ao longo da lateral dele. Porém, a parte de dentro continuava caindo. Então, eu peguei um pedacinho de fita durex e colei a ponta de dentro com a ponta de fora, conforme vocês podem observar aqui. E pronto, resolvi o problema. Agora, vamos colocar o nosso chantininho no saco de confeitar para rechear o nosso bolo. Com a massa já dentro do acetato, conforme vocês observaram eu fazendo, você vai vir com o recheio acomodando ele sobre a massa. Dessa forma. Aqui eu não estou utilizando bico de confeitar, ok, gente? Faça um círculo completo até que você não veja mais a camada do bolo. Quando você finalizar, venha com a espátula para ajustar o recheio e para deixá-lo todo da mesma altura. Quando você terminar de ajustar a primeira camada de recheio, venha com uma camada generosa do chocolate branco que havíamos picado e reservado. Após adicionar o chocolate, venha com uma segunda camada de bolo. Aperte bem para encaixar o bolo sobre o recheio e não ficar nenhum espaço de ar. Quando a segunda massa de bolo estiver acomodada sobre o recheio, repita o processo do recheio que fizemos inicialmente. Coloque o nosso chantininho até não ver mais a massa, ajuste o nosso recheio com a espátula e em seguida adicione a outra metade de chocolate branco que sobrou.
Quando finalizar a segunda camada de recheio, adicione a terceira camada de bolo sobre o recheio e vamos pressionar bem. Desta vez, faça um pouco mais de pressão, não apenas para encaixar a terceira e última camada de massa, mas também para fazer com que as demais se assentem sobre o recheio. Bom, galera, agora que o nosso bolo está montado, vamos levá-lo à geladeira e deixá-lo descansar por no mínimo 1 hora. Gente, para ajudar na decoração do nosso bolo, eu retirei algumas rebarbas dele e esfarelei, conforme vocês estão vendo aqui. Enquanto o nosso bolo está descansando na geladeira, coloque o chantininho no saco de confeitar e coloque-o também na geladeira. Passado o tempo de descanso do nosso bolo, é hora de confeitá-lo. Retire o acetato, conforme eu estou fazendo aqui, mas com cuidado para não correr o risco do nosso bolo desmoronar, ok? Após retirar o acetato, pegue o saco de confeitar e vá acomodando o chantininho ao redor de todo o bolo, mas ele precisa ficar bem junto ao bolo mesmo. Faça camadas até chegar na parte superior. Quando você chegar na parte superior, coloque mais chantininho no topo do bolo. Em seguida, com o auxílio de uma espátula, vá alisando esse chantininho, conforme eu estou fazendo aqui. Com uma mão você segura a espátula fixa e com a outra você vai girando o prato onde o bolo está. Essa é a forma mais fácil. Quando a lateral do bolo estiver parcialmente alisada, passe para o topo, espalhe o chantininho e vá alisando ele também. Você precisa ir intercalando entre alisar a parte superior do bolo, que no caso é o topo, e a lateral, até que a nossa cobertura fique uniforme. Quando você terminar de alisar o nosso bolo, decore-o da forma que você preferir. Aqui eu estou utilizando o bico de confeitar. Eu coloquei essas pitangas ao redor dele embaixo, no pé do bolo e ao redor em cima.
e dentro delas eu coloquei aquele bolo que nós havíamos esfarelado, mas você pode escolher a decoração da sua preferência. Quando você terminar de decorar o nosso bolo, leve-o para a geladeira por mais 30 minutos e ele estará pronto para ser servido. Além de muito bonito, esse bolo fica muito gostoso de verdade, gente. E apesar de parecer um processo muito difícil de fazer, não é nem um pouco. Qualquer um consegue fazer, pode acreditar. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Bom, então é isso, gente. Esse é o bolo para comemorar os 20 mil inscritos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com todos que você conhece e seguir a nossa página lá no Instagram. Afinal, essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão ajudar o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!